Boa noite, irmãos. Graça e paz. Lucas, você consegue? Isso, teste. Esse tá bom, ele. Esse é o 1. Mas o 4 está bem alto, eu acho. Eu achei. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Boa noite a todos vocês, aqueles também que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um culto de quinta-feira, onde a gente tira um momento para estarmos compartilhando a palavra. Todos os dias a gente compartilha a palavra, mas hoje a gente tem aquele breve momento, breve estudo da palavra. E nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos na casa dEle. E nesse momento nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele o direcionamento dEle para esse culto que nós iremos prestar para Ele. E que toda palavra que Ele já preparou para que nós estivéssemos compartilhando aqui, nós não sejamos somente ouvintes dela, mas que através do Espírito Santo nós tenhamos a condição e a coragem de colocá-la em prática em nossas vidas. Amém? Pai, nós te louvamos mais uma vez por estarmos em tua casa. Nós te agradecemos, ó Deus, porque na manhã deste dia nós não nos cansamos de declarar e de agradecer, porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez, ó Pai. E a tua palavra nos garante que por elas se renovarem todas as manhãs, elas são a causa de não sermos consumidos, ó Pai. E nós te louvamos por isso, nós te agradecemos nesse momento, nós te exaltamos, nós te louvamos, porque só tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nessa noite, ó Pai, nós estejamos aqui com os nossos corações totalmente contritos a Ti, dispostos, ó Pai, a Te louvar, a bendizer o Teu nome, mas também ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Pai. Que sejamos com os nossos corações receptivos à Tua palavra, à Tua voz, e que através do Teu Espírito Santo nós tenhamos essa coragem e diligência em colocar em prática em nossas vidas diárias tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra, Senhor. E nós te louvamos, ó Deus. Nesse instante receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Abençoe aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor possa ir de encontro às suas necessidades também. E que essa noite não seja somente uma noite de glorificar o Teu nome, mas seja uma noite de salvação, de mudança, de transformações, ó Pai, e da manifestação da Tua presença real em nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse instante e nós vamos declarar que grande é o Senhor através deste louvor. Declare nesse instante como é grande o nosso Senhor, e só Ele é digno de louvor e de adoração. Amém? Vamos, você que pode, se coloque de pé nesse instante. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
de esperar que o outro comece a adorar. A adoração precisa começar em mim. Que possamos fazer deste louvor uma oração nesse instante. Que possamos nos permitir ser quebrantados diante do Senhor. Nos permitir colocarmos as nossas limitações diante do Senhor, para que Ele continue nos capacitando a avançarmos com o coração alegre, com o coração disposto a fazer a vontade do Senhor. Amém? Como está em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde a frieza me achou, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde a frieza me achou, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Aleluia! O corpo de Cristo continue crescendo em perfeição nele. E aonde há tristeza, que haja alegria, onde há ódio, que haja perdão, que possamos estar crescendo sim em Cristo, avançando dia após dia. E nós somos um corpo, amém? Nós somos uma família em Cristo? Amém. E nós vamos declarar isso através deste louvor. Porque um dia Jesus foi na cruz para que nós tivéssemos um novo coração. E é esse novo coração que nos traz, nos deixa habilitados a exercer graça, a exercer misericórdia, a exercer compaixão, mesmo com um corpo tão diferente, mas igual, porque o nosso Deus é que nos torna iguais perante Ele e nos dá essa graça de avançarmos, sabendo que esse coração ele veio de Deus. Amém? Recebi um novo coração do Pai. O nosso coração foi regenerado em Cristo. Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
exaltado seja sempre o teu nome, Pai. Como é bom, Senhor, sentir a tua presença, o teu cuidado, o teu livramento. Como é bom saber que o Senhor está aqui conosco, Pai. Como é bom, Senhor Jesus, poder louvar e agradecer, exaltar o teu santo nome, Senhor. Nós dedicamos nesse momento esses louvores a Ti, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigada pelo dia de hoje, Pai. Obrigada pelas lutas, pelas vitórias, pelas bênçãos, Senhor, pelos momentos tristes, pelas dificuldades, Pai. Nós também te agradecemos. Te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade que nos dá de estar na casa do Senhor, Pai. De bendizer, de agradecer, de exaltar o teu santo nome, Pai. Como é bom, Senhor. Muito obrigado por nos escolher, Senhor, como filhos teu, Pai. Oh, Senhor Jesus. Continua falando aos nossos corações nessa noite, através da tua palavra. Abençoa, Senhor, a imagem que vai nos transmitir, Senhor, a tua palavra nessa noite. Que possamos estar com os nossos corações rápidos, abertos, para receber a tua palavra, Senhor, nessa noite. Sair daqui regozijados, meu Deus. Abençoa os irmãos que estão por vir à tua casa. Traga ainda debaixo da tua proteção, livramentos, ó Pai. Seja com os irmãos que não poderão estar conosco. Continua de encontro, Senhor Jesus, a cada um deles, em seus lares, em suas vidas, porque o Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. Abençoa também os ouvintes pela rede social, Pai. Seja com cada um deles também, Senhor, com a nossa irmã Jo Martins, que está aí assistindo, Senhor Deus, este culto, que o Senhor também possa abençoar a vida dela, a sua família, Pai, o seu lar, Senhor, seus projetos, seus sonhos, Senhor Deus. Continua cuidando e guardando a tua serva a cada dia, Pai. Abençoa também cada pessoa que irá ouvir, Senhor, a tua palavra nesta noite, Senhor Deus, através da rede social. Seja com cada um deles, Pai. Que a tua palavra seja como flecha aos corações de cada um, Senhor Deus. Abençoa também o nosso pastor Edísio, a Sol, sua esposa, a sua família. Onde eles estiverem, Senhor, que o Senhor continua com eles, abençoando, os guardando, os livrando de todo mal, Senhor, dando proteção, dando livramentos, Pai. E que eles possam continuar prosseguindo nos teus caminhos cada dia, Senhor, se fortalecendo a sua fé somente em Ti, Pai. Fica conosco, meu Senhor. Visita ainda as pessoas enfermas, passando sobre eles o teu bálsamo de cura, sarando as suas feridas, meu Deus, as suas dores, meu Pai. Cuida também do espiritual de cada um, Senhor Deus, seja com cada um deles, Pai. E jamais venham perder a fé em Ti, mas ser fortalecidos no Senhor a cada dia, Senhor Deus. Toca cada um do Teu Espírito Santo, Pai. E sara, Senhor Jesus, as feridas de cada um, as dores, Senhor Deus. Alivia, Senhor Jesus. Passa o teu bálsamo, Senhor, só o Senhor pode. Aqueles que estão irritados, que perderam seus entes queridos, que o Senhor vai te encontrar, aliviando, Senhor, também a dor, Pai. Esteja aquecendo o coração de cada um, Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso, Pai. Dá o afago, que só o Senhor pode, Pai. Seja com cada um e fortaleça, Senhor, para que eles possam passar, Senhor Deus, firmados, sentindo a tua presença, o teu afago nessa noite. Obrigada por tudo, eu te agradeço, não só hoje, mas sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar e vamos dar continuidade ao nosso culto nessa noite, culto de estudo, mas queremos ter uma breve porção da palavra. Vamos estar compartilhando já de conhecimento de todos que o pastor está de férias. E nesse período em que ele está de férias, ele tenta, acho que, ver como é que está o nosso coração, né? Colocando a gente na escala, e a gente fica, não é diferente, né? Todas as vezes que a gente está aqui e o Senhor nos dá essa oportunidade de estar compartilhando a palavra, não tem como a gente ficar só, né? Tranquilo, distrair um pouquinho, mas sabe que isso faz parte. E se não fosse assim, nós estaríamos debaixo, entendendo com temor aquilo que Deus quer falar através de nós, né? E é de muita responsabilidade estarmos aqui. E estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E alguns dias atrás eu recebi uma devocional, e quando vai chegando assim, finalzinho de janeiro, a gente vai orando, porque em fevereiro, com certeza, a gente vai estar na escala, né? E a gente já vai orando ao Senhor, pedindo a Ele um direcionamento para
e aquilo que Ele quer falar através de nós, né? Qual a palavra que Ele quer falar através de nós e para nós, porque antes de transmitirmos a palavra do Senhor, não tem como não vir, né, primeiramente de encontro às nossas necessidades, aquilo que Deus quer falar conosco primeiramente. E aí eu recebi esse devocional e compartilhando um pouco daquilo que o pastor já tem compartilhado conosco nesses dias, né, nessas quintas-feiras, porque voltado muito para a questão da liderança, aquilo que Deus quer de cada um de nós. E quando eu recebi aquele devocional, eu falei, tem alguma coisa aqui que eu acho que eu já vou. O Espírito Santo já vai começando a colocar dentro do meu coração o desejo de compartilhar, que é sobre Arão, Miriam e Moisés. E o que esses três têm a ver com a gente. E aí a gente vai começar a olhar um pouquinho esses três de uma forma. O pastor falou muito sobre liderança, o chamado para nós líderes, para aquilo que Deus tem colocado no coração de cada um de nós como líderes, como chamados, né? E quando a gente olha o contexto da igreja, todos nós aqui fomos chamados? Só o Leite respondeu tanto. Todos nós aqui fomos chamados? Amém. Todos nós fomos chamados por Deus. Mas todos nós somos chamados para um determinado lugar? Vai pensar. E quando a gente olha um pouquinho o contexto, e o texto base está em Números, capítulo 12, versículos do 1 ao 6, a gente vai entender um pouquinho como liderados, porque a gente ouve muito falar sobre liderança. Mas e nós como liderados? Como nós temos nos comportado como liderados? Entendendo o chamado de Deus para as nossas vidas? Será que a gente entende o lugar, ou já compreendeu o lugar onde Deus quer que estejamos? E aí a gente vai entender um pouquinho o que Miriam, Arão e Moisés têm a ver com a gente. E a palavra do Senhor nos diz assim, nós vamos ler o texto completo, para que a gente possa entender todo o contexto. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram, será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, em algumas versões fala que ele era um homem manso, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três aí, vão para a tenda sagrada. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse, agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora, muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença, no caso, a lepra. Aí Arão disse a Moisés, por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias, depois será trazida de volta. Assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento,
E o povo não partiu dali, enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Pará. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na tua casa. Nesse momento, ó Deus, em que iremos compartilhar um pouco da tua palavra, que o Senhor continue me usando como instrumento nesse momento, para que tudo aquilo que eu vier falar e compartilhar com nossos irmãos, ó Deus, não seja de mim mesma, Pai, mas sim através do teu Espírito Santo, ó Pai. Que possamos estar atentos à tua voz, que possamos compreender aquilo que o Senhor requer de cada um de nós como filhos teus, ó Deus. Que nós possamos sair daqui diferentes como entramos, sim, levando conosco, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja que façamos, e que em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, não sejamos somente ouvintes dessa palavra, mas que possamos colocar em prática em nossas vidas diárias. É o que nós pedimos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Miriam, Arão e Moisés. Os três foram chamados, certo? Os três foram chamados. Mas havia uma diferença entre eles três. E o Senhor estabeleceu cada um com uma função. Mas em um determinado momento, eles começaram a questionar: será que Deus só fala através da irmã Leia? Será que a gente faz isso? Ou só acontecia isso lá, com aquele povo lá no deserto ainda, os irmãos de Moisés? E quando a gente volta para esse contexto como igreja do Senhor, como filhos de Deus, como corpo de Cristo, como acabamos de cantar, né? Quando nós recebemos esse coração de Deus, para que nós tivéssemos esse corpo bem ajustado, bem ligado, unido, vivendo em amor, como uma família. E eles eram, além de serem chefes ali, líderes de uma certa forma, com o povo ali, naquele contexto, do povo de Israel, eles eram irmãos sanguíneos, de sangue, né? Seria mais fácil se fosse igual a gente, né? Mas não é diferente no nosso meio. Muitas vezes temos questionado aquilo que Deus tem dado a meu irmão, e a gente começa a questionar, e aí a gente começa a ver os perigos que a gente traz como consequência dos nossos questionamentos para dentro do corpo de Cristo, para o corpo perfeito, porque o corpo de Cristo ele é perfeito, porque aquilo que falta em mim vai estar sobrando em alguém, e eu preciso entender, e às vezes nós não temos talvez esse entendimento, e aí a gente precisa buscar a Deus esse entendimento, para que estejamos contentes, felizes com aquilo que Deus colocou e confiou a cada um de nós. E quando a gente volta para esse contexto, alguns estudos anteriores a esse, o pastor trouxe sobre a liderança, e quando ele fala da igreja, né? A igreja é a glória de Deus, que foi baseado em Ezequiel 8, e depois os líderes que Deus usa na restauração de vidas, nós começamos a ver a importância como líderes na propagação do Evangelho. Quando a gente volta para os pequenos grupos, a gente começa a entender a função de cada um ali, né? Não só como líder, mas a gente começa a ver os nossos liderados como função mesmo, como fazendo parte desse movimento. Eu costumo falar que lá no PG Videira, a função, cada um tem a sua função, e eu fico assim maravilhado com cada um exerce essa função. Às vezes eu não tenho não falo tempo, mas talvez pela minha logística eu não tenho essa facilidade de estar saindo para convidar pessoas, para oferecer um culto ou um estudo bíblico, e tem os irmãos que fazem isso com excelência, e o corpo funciona, né? O PG vai funcionando ali, vai crescendo, vai avançando diante daquilo que Deus tem colocado na responsabilidade de cada um. Então todos tinham um chamado, todos tinham uma história. Miriam, ela era profetisa, ela tinha uma função importantíssima no meio do povo de Deus. Arão, ele era sacerdote, e Moisés era o líder, Deus tinha escolhido. E aí a gente
gente começa a achar que a nossa função como corpo de Cristo é menor, porque eu só sei chamar o irmão para compartilhar um estudo bíblico. Será que realmente é menor? Será que realmente é tão insignificante? E aí, porque Jefferson canta, aí eu fico chateada porque eu não sei cantar. E aí eu começo a falar, Senhor, será que o Senhor só pode usar Jefferson para cantar? E aí a gente começa a olhar aquilo que não era para ser olhado, era para ser com alegria, nos alegrar com aquilo que Deus colocou e depositou no outro, porque aquela função, a função de Léa, a função de Elinete, vai continuar, vai se juntar àquilo que eu faço, com aquilo que Deus confiou a mim. E às vezes Deus confia a mesma função a mais de uma pessoa. E isso é para agregar e não para gerar em nós uma inveja ou, sei lá, chateação. Eu acho que foi Tânia que compartilhou no grupo das mulheres algo a respeito da raiz de amargura. E nós temos visto isso crescendo muitas vezes em nosso meio. E nós sabemos que a raiz de amargura ela é terrível, porque ela vai crescendo ao ponto de contaminar todo o corpo. E nós precisamos rápido confessar isso, colocar isso diante do Senhor. Muitas vezes em nossa caminhada nós machucamos muitas pessoas. Nós somos machucados, mas também nós machucamos. Nós perdoamos, mas também chega o momento de você também precisar ser perdoado por alguém. E a gente precisa avançar. E o conflito surge quando alguém confunde chamado com posição. E a gente precisa entender como nós somos chamados, em que posição o Senhor tem me colocado na casa dele. Em que posição o Senhor tem me colocado aqui para servir. A gente precisa ter esse entendimento com clareza. E quando a gente olha para todo esse contexto, nós sabemos que fomos chamados, muitos foram chamados, mas o Senhor tem uma função específica para cada um de nós. A gente consegue ver isso deixa eu só achar aqui, em 1 Coríntios 12, versículos do 4 ao 6. Chamado não é competição. O Senhor estabelece cada um de nós em um determinado lugar. 1 Coríntios 12, versículos do 4 a 6. Vamos ler? Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Existe maneira diferente de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade de cada um. Olha que maravilha. Há diferentes habilidades, mas para realizar o trabalho. Mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade de fazê-lo. Então significa que, mesmo que eu tenha a mesma habilidade que o meu irmão tem, eu vou executar de uma forma diferente. E isso também precisa ser respeitado. Isso também precisa ser visto como algo que Deus colocou, porque não é a gente que escolhe, é o Senhor que nos dá. E vamos ler também Romanos 12, de 4 ao 5. Romanos 12, de 4 ao 5. Lembrando que Moisés era o líder, Arão era o sacerdote e Miriam era a profetisa. Cada um tinha uma função específica, mas eles começaram a questionar Deus porque Moisés era o líder. E eles começaram a se sentir inferiores à função que Moisés. Na verdade, o questionamento deles foi sobre o pretexto para colocar Deus em xeque, né? Será que Deus também fala através de nós? Será que só Moisés pode chamar esse povo? E a palavra do Senhor diz assim: porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes de um
só o corpo. Então precisamos entender qual é a parte que você precisa desenvolver e executar no corpo de Cristo. Todos foram chamados por Deus, mas estabelecidos em lugares diferentes. O conflito nasce quando se confunde chamado com posição. Todos são chamados, mas não estabelecidos da mesma forma. Todos nós aqui fomos chamados, mas precisamos entender que todos nós aqui temos uma função diferente no corpo de Cristo. Quando entendemos o nosso lugar, nós paramos de competir e começamos a cooperar. E nós entendemos quando Miriam questiona e Deus chama os três para conversar. Porque Deus ele não atua em um lugar onde há desordem. Ele é um Deus de ordem. Ele organiza tudo. E aonde há comparação, aonde há amargura, onde há disputa, a bênção do Senhor não é instaurada. A paz do Senhor não é estabelecida naquele lugar. E nós precisamos ter também esse entendimento, que não haja em nossos corações nenhuma raiz de amargura, que em nossos corações não haja nenhum competir com o outro, mas entender que o outro vai cooperar naquilo que eu também estou desenvolvendo na casa do Senhor. A comparação distorce a visão do chamado. O Senhor ouviu a conversa de Arão e Miriam. Eu tenho certeza que não estavam próximo a ninguém. É como se eles estivessem conversando e confabulando entre eles dois, né? Será, irmão? Será que só Moisés e a gente? Mas quem ouviu essa conversa? Quem ouviu essa conversa? Deus ouviu. E Deus marcou uma reunião com eles para justamente ajustar, alinhar aquela situação, porque havia um propósito naquela caminhada. Eles saíram do Egito e eles precisavam chegar aonde Deus estava estabelecendo ali o lugar onde eles precisavam chegar. E olha como a gente começa a observar o que aconteceu com Miriam. Ela precisou se afastar do lugar. Ela precisou, Deus teve misericórdia através da oração de Moisés, ali, que se colocou como intercessor ali, pedindo ao Senhor para curá-la. Mas ela precisou sair daquele local. Ela precisou se retirar, porque havia a lei estabelecida. Ela não poderia ficar no meio do povo, porque ela estava com lepra. E quando a gente traz, começa a contextualizar essa lepra, quantas lepras nós temos dentro desse corpo de Cristo, nesse corpo que chamamos corpo de Cristo, e como essa lepra tem atrapalhado, tem impedido o avanço da obra do Senhor, porque eles precisaram ficar ali 7 dias esperando ela ser curada, esperando ela se recuperar, para que voltasse a caminhada, para que voltasse novamente para o lugar da onde ela não deveria nem ter saído. Se ela tivesse entendido que Deus também tinha escolhido ela. Olha, ela não conseguia enxergar a preciosidade da função dela naquele momento, naquele contexto. E quantas vezes nós diminuímos aquilo que Deus tem falado conosco, diminuímos a função que Deus tem nos dado, porque nós queremos ser aquilo que nosso irmão é. Nós queremos fazer aquilo que nosso irmão faz. E às vezes não fazemos a nós aquilo que Deus quer que façamos. Nós começamos a trazer uma comparação, nós começamos a criticar, nós falamos, achando que vamos fazer melhor. Não, porque a função é dele. Nós podemos cooperar para que a função dele seja perfeita, para que a função dele seja exercida com louvor. Eu posso cooperar, mas eu não posso fazer aquilo que Deus pediu para que o outro faça. Mas que eu entenda que eu posso ser cooperadora para que esse corpo de Cristo avance, para que ele seja pleno, perfeito, como ele é, como ele foi feito para ser. Mas que a gente entenda que aquilo que nós, quando começamos a questionar, nós temos uma grande chance de fazer com que seja atrasado aquilo que Deus quer que seja feito com diligência. Porque precisamos nos recuperar, precisamos pedir perdão, precisamos liberar perdão, precisamos ser curados para que a dificuldade, a lepra, aquela doença não permaneça no nosso meio.
Então, quem não discerne o seu lugar, começa a questionar o lugar do outro. Se eu não tenho discernimento com aquilo que Deus me chamou para fazer, eu começo a questionar o lugar do outro. E terceiro ponto, a mansidão preserva o lugar estabelecido por Deus. A palavra do Senhor diz em Números 12:3 que Moisés era muito manso. Na versão aqui, ele era muito manso. Acho que eu preciso buscar um pouquinho mais, conhecer sobre essa mansidão de Moisés. Mas aqui fala de humildade. Moisés era humilde. E a gente começa a entender um pouco quando Deus chama ele, né? Quando Deus comissiona ele para libertar o povo, ele começa a dizer que não, né? Não, eu não posso, eu não consigo falar, não sei nem falar. E aí Deus vai conversando com ele ali, porque a princípio era ele mesmo, ele foi escolhido para essa função. E Deus, ele nos capacita, né? Mesmo quando a gente questiona o chamado, mas a gente não pode esquecer que quem nos capacita é Deus. Então, se Ele te chamou, é porque Ele vai te capacitar. Se Ele te chamou, é porque Ele vai colocar em você, ou vai despertar, ou vai ativar dons que você não sabe nem que você tem. E talvez pela falta de conversar mesmo com Deus, de colocar diante do Senhor, buscar no Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu exerça aqui, nesse lugar onde o Senhor me colocou. E aí o Senhor vai trazer a luz, o Senhor vai revelar, o Senhor vai ativar em você aquilo que Ele já colocou antes da fundação do mundo, quando Ele te criou lá no ventre da sua mãe, quando você ainda era informe. Ele já tinha algo estabelecido para você, exclusivamente para você. Em Salmos 37, versículos 5 e 6, o Senhor, Ele é um Deus de justiça. E algo que Deus não permite é a injustiça no meio do povo dele. Ele entra com a justiça. Ele é um Deus justo. E a palavra do Senhor assim: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Verso 6. Ele fará com que a sua honestidade seja como, vamos lá? A luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol de meio-dia. Ele é o nosso justificador. Aleluia. É Ele que justifica, que justifica cada um de nós. Então, quando somos injustiçados, quando somos às vezes feridos, questionados, não se preocupe, porque Deus, Ele se coloca como esse Deus justificador. Então, não tenha medo de avançar. Não tenha medo de prosseguir. Críticas, infelizmente, teremos. Não deveria existir no meio do povo de Deus, mas existe. Isso, quando a gente olha a história de Arão, de Moisés, de Miriam, não era diferente. Não foi diferente naquele meio. Só que Deus ouviu e entrou com sua justiça. 1 Pedro 5:6 diz o quê? Humilhai-vos sob debaixo, da poderosa mão de Deus. É o que a palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 5. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. E Deus fez isso com Moisés. Deus entrou com justiça e Deus se levantou em defesa dele. Olha como é maravilhoso. Deus chama os três para uma conversa, para que não haja nenhuma conversinha paralela, acho que é número. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda. Eu preciso uma conversa com vocês três. E aí ele coloca em ordem aquilo que estava fora do contexto, porque Ele é um Pai amoroso, e Ele é um Pai que cuida. Ele não quer que nós, filhos dele, vivamos em desarmonia, vivamos em desconectos daquilo que Ele quer para nós. Nós somos o corpo perfeito de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo perfeito dele. E Ele não quer que sejamos, vivamos em briga, em contenda. Então haverá momentos em que nós vamos precisar liberar perdão. E haverá momentos em que nós vamos precisar ser perdoados, porque nós não somos esse alecrim dourado.
Muitas vezes nós somos cor de cactos e ferimos e machucamos e precisamos pedir perdão, ou às vezes voltar para esse lugar de arrependimento mesmo, colocar diante do Senhor, para que haja volte, para que a harmonia do corpo de Cristo volte, porque Deus, Ele ouviu e Ele chamou os três para essa conversa, e nós precisamos ter essa luz em nossos corações. A mansidão não é fraqueza, é confiança em Deus, e nós precisamos ter esse discernimento quanto ao corpo de Cristo. Precisamos entender aquilo que Ele quer, que cada um assuma um lugar, o seu devido lugar no corpo de Cristo, que cada um assuma a sua responsabilidade. A gente tem falado, o ano está só começando, em tantos ministérios na igreja ainda precisa de pessoas, ainda precisam de apoio, ainda precisam de líderes também. Alguns ainda estão inativos e precisam ser ativados. E aqueles que estão ativos precisam de auxiliadores. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei aquilo que Deus tem colocado no seu coração, mas que nós, como corpo de Cristo, possamos nos alertar quanto à necessidade que esse corpo tem de avançar como liderados. Temos questionado a Deus o chamado do outro, esquecendo que nós também fomos chamados. Temos questionado porque às vezes vem só o outro fazendo, mas se ele está sobrecarregado, é porque eu não tenho exercido a função que Deus já me chamou para fazer. E a gente precisa ter esse equilíbrio e ter esse entendimento, e que a gente possa ir para esse lugar de entendimento no Senhor e exercer aquilo que Deus quer que cada um de nós coloquemos em prática, que possamos assumir o nosso lugar no corpo de Cristo. E nesse momento eu gostaria de fazer uma oração, que estivéssemos orando nesse instante, que possamos compreender, assim como Deus falou com Moisés, com Arão, com Miriam, que eles entenderam. E quando a gente volta para todo o contexto, Miriam foi curada da lepra, ela voltou para aquele acampamento, ela foi restituída àquele lugar. Deus, Ele não desprezou Miriam por ela ter cometido, esse pecado. Deus não a afastou, não eliminou, muito pelo contrário, Ele restituiu, Ele trouxe-a de volta para aquele acampamento, e ela continuou exercendo a função para a qual ela foi chamada. Então não é momento de excluir, é momento sim de nos arrependermos, é momento de nos colocarmos na brecha, é momento de nós nos levantarmos e de entendermos aquilo que Deus quer de nós. E a gente precisa buscar isso em Deus. E nesse momento, finalizando esse momento de estudo da palavra, eu gostaria de estar orando com vocês. Se nós estivéssemos fazendo, tem um momento de reflexão aqui, que eu não tenho, e são algumas perguntas, e que a gente faça essas perguntas, cada um vai responder silenciosamente, mas é para nós refletirmos um pouquinho sobre aquilo que Deus quer de cada um de nós. E a primeira eu tenho clareza do meu chamado, ou eu tenho comparado com os outros? Você tem tido clareza do seu chamado, ou você tem se comparado com o seu irmão? Você tem respeitado o lugar que Deus estabeleceu na liderança do corpo de Cristo? Na liderança no corpo de Cristo? Você tem respeitado isso? Os lugares que Deus estabeleceu para você, para o seu irmão? Como você tem reagido quando você não é reconhecido? Com mansidão ou com murmuração? Miriam e Arão talvez quisessem reconhecimento, porque eles achavam que talvez estar à frente era muito mais bonito do que estar nos bastidores. E ao que eles não eram tão nos bastidores assim. Será que ela achou que estar liderando era melhor do que profetizar aquilo que Deus falava no coração dela, para o povo? E Arão, como sacerdote, será que ele achava que aquele local não era o local que ele deveria estar? Será que eu estou permanecendo no lugar que Deus me confiou hoje? E que possamos fazer dessa reflexão uma oração mesmo ao Senhor. E que nesse momento nós possamos nos curvar diante do Senhor. E vamos
passar alguns momentos em oração e colocar diante do Senhor, se colocando à disposição, fazendo desse momento mesmo um compromisso. Eu sei que você é comprometido com Deus, não é que você não seja comprometido, mas que esse momento seja um momento de reflexão, de comprometimento com aquilo que só você, Deus, sabe, o local onde Deus já colocou no seu coração, mas talvez por medo de ser criticado, por medo de ou alguma dúvida, você ainda não tem tido coragem de exercer. Mas que em nome de Jesus hoje, nós tenhamos coragem, nós sejamos estimulados, nós sejamos levados para este lugar de total dependência do Senhor e também de coragem para exercer aquilo que Ele já confiou a você, não a mim. Ele já confiou a você, não a mim. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse instante, reconhecendo, ó Pai, que somos chamados por Ti e que desejamos permanecer no local onde o Senhor já colocou cada um de nós, ó Pai, sem olhar para o outro, sem criticar o outro, sem murmurar, mas com o coração agradecido por aquilo que o Senhor já confiou a cada um de nós, Pai. Perdoa, Senhor, as vezes em que murmuramos, perdoa as vezes em que questionamos o lugar onde o Senhor quer que sejamos estabelecidos, Pai. E com a murmuração, sabemos que traz um peso sobre a Tua casa, traz um peso sobre o Teu corpo, Pai, e ele não avança, Senhor. Por isso nós pedimos perdão se ainda há em nossos corações alguma raiz de amargura que tem nos impedido de avançar. Nós pedimos perdão por isso. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa sondar os nossos corações nesse momento e nos levar para este lugar de total dependência do Senhor, e que alegres possamos avançar, Deus, para executar a obra que o Senhor confiou a cada um de nós. Nós te agradecemos, nós te louvamos, e que possamos verdadeiramente, ó Deus, exercer aquilo que o Senhor confiou a nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento nós ainda vamos louvar o Senhor com o cântico, o hino do cantor cristão, Felicidade no Serviço. Alegria no serviço ou felicidade? Vamos nos colocar de pé nesse instante, já estamos encerrando. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade.
podem necessitar. Levantando, tem algum aviso? Domingo, EBD, às 8h30. E à noite, às 18 horas, culto de louvor e oração. Oração silenciosa, estamos encerrados hoje à noite.